Bom dia, meus caros. Boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse programa. Guilherme Rangel, da ABMEC MS, em mais um episódio do ABMEC Cast, o seu podcast da engenharia. Hoje nós estamos presencialmente aqui no estúdio da Noar, em Campo Grande, e estamos com o nosso amigo Monreal, do Sindicato Rural, presencialmente também, Sindicato Rural de Campo Grande, e o nosso colega Giovanni, gravando lá de Santa Catarina, gravando remotamente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre biogás, gás natural e os derivados, e como a engenharia trabalha todo esse tema. Bom, eu sou um homem branco, né, uso óculos, tenho um cabelo curto, barba longa, estou usando uma camisa azul de listras, né, estamos aqui no estúdio onde eu tenho um fundo com uma parede de cor preta. Atrás de mim nós temos um banner do ABMEC Cast e a divulgação do nosso evento que vamos realizar. Vocês que estão vendo esse episódio antes de novembro de 2025, nós vamos realizar o evento chamado Carbono Neutro, o 30º DEME, aqui na cidade de Campo Grande, nos dias 4 e 5 de novembro. Então, já faço o convite antecipadamente para vocês também. E fica o convite para assistir os próximos episódios do ABMEC Cast, né? Tanto no YouTube quanto no Spotify. Marco Aurélio, nosso diretor financeiro da ABMEC, por favor. Bom, sou Marco Aurélio, cabelo branco já, bem branco, né? Bastante volume. Eu e o Fux temos um cabelo branco, né, Fux? Podemos falar isso, né? E estou aqui no estúdio acompanhado do Monreal, nosso presidente e amigo de muito tempo, Guilherme Rangel, presidente da ABMEC, Giovanni, nosso convidado ilustre. Estou com uma camisa branca de listras, calça azul, apoiado numa mesa de madeira. O estúdio é escuro, uso óculos, moreno alto, né? Então, vamos lá, Monreal. Beleza, Marco Aurélio, é um prazer estar com vocês aqui e, em nome do Sindicato Rural, agradeço o convite. Eu sou engenheiro agrônomo, estou formado há 40 anos, né? Sou produtor rural, tenho 1,90 m, estou vestindo uma camisa azul marinho com a logomarca do Sindicato Rural. O mais que eu posso dizer? Calça jeans. E é uma satisfação a gente estar junto aqui conversando sobre esse avanço do biogás no Mato Grosso do Sul e toda a repercussão no agro e na sociedade sul-mato-grossense. Giovanni, por favor, se apresente. Bom, pessoal, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando para vocês. Me apresentando aqui, sou Giovanni Rosa, eu sou loiro, branco, olhos azuis, estou utilizando óculos e uma camisa marrom. Hoje estou falando de Santa Catarina, localidade de Imbituba, da minha residência. Então, excepcionalmente, hoje eu estou em casa, então vou poder falar um pouco para vocês sobre a minha experiência com gás natural, sobre as tendências do biogás, como essas coisas se conectam e como a gente trabalha aí inovação, tecnologia. Então, tenho aqui um pouco para trocar de experiências. Adoraria estar em Campo Grande, acho que a gente estou devendo a visita, inclusive, a oportunidade de participar do evento é algo que me atrai, então a gente está estudando aqui a possibilidade de incentivo todos a poderem tá acessando esse evento bem tão importante. Então, vamos iniciar os trabalhos aqui, e em seguida eu falo um pouco mais sobre mim, sobre a minha carreira, e agradeço imensamente o convite aí do Marco Aurélio, Guilherme, para estar aqui com vocês. Show de bola, show de bola. E só lembrando, né, esse episódio do ABMEC Cast é trazido pelos nossos parceiros, né, principalmente a Mútua, a Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema Confiacrea. Então, Marco Aurélio, vamos começar um pouquinho, vamos falar o que é o tema de hoje, quais são os tópicos. Pode começar. Bom, vamos falar sobre a paixão nossa aqui, minha, né, Monreal? Faz tempo que eu luto aí, também o Giovanni também, o Rangel já acompanhou aí. Vamos falar de biogás, os gases, né? Nós estamos na era dos gases, né,
Acho que a gente vai Isso. sair do biogás, vamos para o hidrogênio também, né? Aí vamos desmistificar também que hidrogênio não é combustível, hidrogênio é uma É, bateria, né? exato. É a grande briga também. E em outros episódios nós vamos falar depois do crédito de carbono e hidrogênio também, que é outra temática que a gente vai ter que levantar. E, Giovanni, a gente está aqui com o Monreal porque ele é do agro e no nosso estado, principalmente, tá? O Monreal vai poder falar aí daqui a pouco, né? Maior parte do nosso biometano, do nosso biogás, está no setor do agro. Eu já trabalho com isso há mais de 20 anos, né? Os primeiros suinocultores, né, que mexeram aqui no estado, a gente acompanhou, né? Os caras eram criador de porco. Aí veio aquela onda de crédito de carbono na década de 90, 2000, que vieram aquelas empresas, né? AG7, Brascarbon, chegaram para o produtor e falaram, ó, monta aqui um biodigestor, nós vamos dar o biodigestor, vamos dar tudo, e você vai ganhar 10% do crédito de carbono. Ah, maravilha, todo mundo não sabia o que era, todo mundo fez biodigestor, foi um avanço no país todo aí, né? Foi muito bom aí que começou o MDL, né? O carbono emitido estava em 30 euros, era uma febre no mundo todo. Passado o tempo, rapaz, que coisa, né? O crédito de carbono foi lá para baixo, o pessoal ficou aí, as empresas não queriam mais dar manutenção, que não compensava mais dar manutenção, foi um investimento que ficou, mas de bom disso tudo foi a cultura do biogás que ficou, a cultura da produção limpa, né? Hoje o Mato Grosso do Sul aí, Monreal que está no sindicato aí, que está vendo novas frentes aí, né, Monreal? O suinocultor mudou muito o papel dele na nossa comunidade, na nossa sociedade. Tá? Eu falava que antigamente o cara era criador de porco. Aquele cara chegava fedido, não arranjava namorado, não arranjava nada. Né? Aí ele passou a ser criador de suíno. Já melhorou o aspecto. A hora que ele passou a criar energia, a fazer energia, aí até o filho dele voltou para dentro da propriedade rural. Porque quem é seu pai? Ah, criador de porco? Cara. Aí quem é seu pai? Meu pai produz energia. Nós temos mecanismo de desenvolvimento limpo, a gente tem crédito de carbono. Mudou o status social da pessoa, mudou o status social da região. Então, isso aí, as pessoas falam, mas aconteceu muita coisa. Mudou muito, os filhos dos proprietários foram estudar, a região desenvolveu. Então, é isso que a gente está falando há muito tempo. E a gente sempre faz eventos aqui, para divulgar isso, que as pessoas não têm esse histórico, né? Acho que começou agora. Ah, não, começou ontem, não. Biogás é de anos atrás, né? Inclusive o biodigestor, né, Lagoa Coberta, que é o biodigestor da Marinha, foi feito por causa de um engenheiro brasileiro na Marinha, que foi patrocinado. Ele que inventou ele que desenvolveu esse biodigestor na década de 90. Por isso que tem o nome biodigestor da Marinha. Tá? Então, Então, quer dizer, a gente vê Forças Armadas com isso, é lógico, eles tinham que ter energia, tem que ter energia. Né? Forças Armadas sem energia não faz nada. Então, é essa história que a gente está aí, né? Sem dúvida, Marco Aurélio. Só para contribuir com essa. Posso falar? Vou contribuir aqui, porque te ouvindo, um filme aqui, Marco Aurélio, porque a gente, eu que sou de Santa Catarina, que também tem essa vocação do biogás e do biometano a partir do agro, né, e suinocultura, com certeza é um ponto muito forte da economia. Então, toda a sua fala aqui bate estrito senso com a percepção que a gente tem aqui em relação ao histórico, efetivamente, do biogás, a cultura, enfim. Quando você vai falar com o produtor rural, você sente aquele arrepio mesmo, né? Tipo, poxa, vão aqui, vão trazer mais uma tecnologia. Nos anos 2000, a gente viveu aí um ápice de felicidade e depois de frustração, porque faltou manutenção, faltou entendimento qual o potencial, do que fazer com o biogás. Então, a gente faltou logística, todas as coisas que servem de lições aprendidas. E olhando hoje um pouco mais assim o mercado, com mais propriedade, se percebe que evoluiu bastante já em tecnologia. Hoje a gente
já tem uma aplicação muito mais firme, as pessoas já entendem um pouco melhor o que é o biogás, qual o potencial que ele tem. E, e remete um pouco à história aqui dos meus avós também, que moravam em Braço do Norte, que é uma cidade que tem mais de 350 mil suínos e não chega a 50 habitantes. Então a gente tem essa cultura muito forte também. Na minha infância, e eu lembro muito bem, eu falo isso nas minhas palestras, nas minhas aulas, em que ele, suinocultura e a agricultura como um todo, ela tem um papel muito forte na sociedade, na economia, e ela carrega um passivo ambiental que não é bem visto, até porque muitas vezes os resíduos acabam indo para os rios e mares e para o ambiente como um todo. E quando você olha para a cultura de aproveitamento de resíduos, a cultura do biogás, ele traz um fator diferente. Você está fazendo é, meio que descarbonizando, mas mais que nem descarbonizar, não se falava isso, mas aproveitar energeticamente o teu resíduo. E como resultado, você tem um impacto ambiental muito menor, né? Muitas vezes até negativo, ou positivo, né? Como a gente se fala sempre. Então, todo esse aspecto de misturar ambiental com economia, com tecnologia, é algo que tem norteado muito a minha carreira como um todo. Eu passei bastante tempo na distribuição de gás natural, algo também que é um desafio para o país, né? Interiorizar as malhas de gasoduto, você ter uma conexão com a oportunidade que a gente está vivenciando hoje aí, com o aproveitamento do biometano. Para quem não está familiarizado, é uma forma de você transformar o biogás gerado a partir de matéria orgânica em um combustível, né? E aí ele é equivalente ao gás natural, então quando fala biometano, a gente pode também chamar de gás natural renovável. E todo esse ambiente, ele reflete muito na necessidade de trazer tecnologia, e o agro ele está cada vez mais próximo da tecnologia, então acredito muito que a gente vai ver aqui nos próximos anos aí uma revolução, e já está acontecendo hoje, né? Não sei como é que vocês estão aí de percepção de vocês, até seria legal ouvir um pouco da associação também, mas eu tenho acompanhado muito desenvolvimento de tecnologia, tanto para aplicação dos combustíveis, do biogás, do biometano, então, tanto para gerar energia, quanto para aplicação em colheitadeiras, aplicação em campo, caminhões, frotas pesadas, enfim. Então a gente está vivenciando uma revolução e que tem um potencial gigantesco para ser aproveitado. Eu gostaria também de aproveitar para a gente, já que a gente está no bate-papo, né, falar um pouco sobre isso. Legal, Giovanni. Eu acho que Santa Catarina é pioneira nesse aspecto da suinicultura, né? Eu aqui no Mato Grosso do Sul, me lembro, estou falando de 40 anos atrás, quando eu, iniciando aqui numa empresa multinacional, a gente começou a trabalhar aqui só tinham 3 ou 4 produtores de suíno. E eles eram independentes, não tinha integração, não tinha nada, né? Foi o início de tudo, né? E aí, com a vinda das cooperativas, isso tudo evoluiu bastante para a integração, né? Então, o produtor teve uma condição de poder ter previsibilidade no negócio dele, né? E hoje aí nós temos 270 granjas instaladas aqui no Mato Grosso do Sul, das quais 117 têm têm os biodigestores, né? Então, isso evoluiu bastante, né? E produzindo em torno aí de 25 milhões de quilowatt-hora ano, né? Bastante importante a quantidade de produção que o setor está contribuindo, e para diminuir um pouco esse impacto desse passivo ambiental que a gente vê que ele é muitas vezes mal interpretado, né? E eu não sei como é que vocês estão em produção de biometano. Mato Grosso do Sul está produzindo 7 milhões de metros cúbicos de biometano por dia aqui no Mato Grosso do Sul. Quanto que Santa Catarina está produzindo? Só para a gente ter uma ideia, você tem noção disso? Sem som. Está sem som. Tá sem som ele. Opa,
Melhorou. Melhorou? Alô? Monreal, a gente não tem uma planta de biometano homologada ainda na ANP em operação, tá? Então a gente tem alguns projetos bem avançados. A gente tem um projeto em Campos Novos aqui, na casa aí de 36 mil metros cúbicos por dia. Tem outros projetos em desenvolvimento. A gente tem para consumo próprio plantas isoladas ainda, mas não homologadas na ANP. Então, biometano mesmo, a gente está iniciando o processo. Agora, biogás, volume de plantas aqui é bem representativo. Posso dar uma resgatada aqui, mas a gente ainda está vivendo a era agora de olhar para o biometano como uma oportunidade e esse conceito também é importante, né? Quando a gente olha as exigências assim, para se produzir biometano, é algo que ainda é um empecilho para o pequeno produtor. Então, quando a gente olha aqui as referências de qualidade, você precisa de alguns equipamentos, entre eles o cromatógrafo, que é um investimento bem alto para o produtor, então impacta o projeto diretamente, aí, acima de 2 milhões um equipamento, enfim. Então, é um entrave que a gente está buscando aí, muito afim, soluções de tecnologia para poder garantir a qualidade do gás sem onerar os projetos, né? Então, são desafios que a gente tem aqui em Santa Catarina, que eu acredito que a gente tenha no país todo. E, assim, a Gás Orgânico, que é a empresa que eu atuo, a gente tem dado suporte para diversos projetos, entre eles projetos de sucroalcooleiro e também projetos de RSU. E olhando o contexto, a gente tem algumas ondas, né, que eu costumo falar. O de resíduos sólidos urbanos, que é o lixo comum que vai para aterro, ele foi meio que o primeiro aí a se tornar realidade na produção de biometano. Por quê? Porque na inerência, né, na própria atividade do aterro, você tem a obrigação de extrair o biogás, porque senão o aterro tem problemas operacionais, enfim. Eu acho que esse é um ponto bem positivo. E aí você tira, né, o aproveitamento do biogás e praticamente os grandes aterros todos aí estão com projetos de biometano. A gente já teve a oportunidade de dar suporte, trabalhar com o projeto da Horizon também, que foi bem importante, está para entrar em operação 130 mil metros cúbicos de gás em Pernambuco. E foi uma primeira onda ali, mas assim também, tem lá 2014, experiência do Ceará, o aterro de Calcaia. Esse resíduo sólido urbano foi meio que a primeira leva do biometano no Brasil, eu acredito. Agora a gente tem mais duas ondas aí para serem aproveitadas, uma delas com muito volume e com potencial grande, que é o sucroalcooleiro. Então, indústrias do açúcar, enfim, estão muito próximas aí de rodarem seus projetos para produção. E, em paralelo, você tem potencial gigante do agro, né, vinculado à proteína animal, que tem seus desafios particulares. E aí a gente está nessa jornada aí de identificação das oportunidades e trabalhar cada vez mais para efetivamente a gente conseguir fazer o biometano aí, combustível do futuro, que já seja o combustível do presente, já o mais rápido possível, né? Então, essas iniciativas estão todas elencadas e a gente acaba operando e trabalhando projetos aí no Brasil todo. Giovanni e Monreal, né? Vamos tentar entender um pouco essa situação que o Brasil vive, né? Porque a gente sabe, eu particularmente nunca trabalhei com biometano, né? Mas tem colegas que trabalham. E o que a gente vê, assim, pelo menos quem está de fora, existe uma resistência a essa entrada de uma nova tecnologia,
Porque assim, há 30 anos atrás, 20 anos atrás, a gente não tinha tanto quanto tem hoje aqui no Mato Grosso do Sul. Além da oportunidade de negócio, porque a gente sabe que o produtor só vai ter o gasto se ele tiver o retorno, certo? E infelizmente é uma tecnologia que custa, né? No passado custou mais, hoje é um pouco mais acessível, mas a tecnologia está aí. Existe alguma resistência cultural, principalmente, para abraçar essa tecnologia ou não? Qual que é o maior motivador ou não da implantação desse tipo de tecnologia no nosso estado? E depois eu quero que o Giovanni faça análise lá de Santa Catarina. Bom, eu acho assim, com relação à visão do produtor, existe um aspecto de alguns gargalos, tá? Que a gente, por exemplo, eu produzo lá na minha propriedade, eu produzo energia, eu tenho uma usina fotovoltaica. Então a gente tem, no caso da suinicultura, ela casa porque realmente ela tem a questão de você eliminar o resíduo. Isso, você tinha um resíduo que não era aproveitado para praticamente fertilização só, exatamente, né? E hoje já produz energia. Você tem a possibilidade. Só que o que acontece hoje no Brasil, um dos grandes nossos gargalos é a questão da transmissão da energia. Certo. A nossa matriz energética é um problema. É um problema. Então, a gente vê, por exemplo, dessas matrizes que a gente tem de energia, eu tive no Nordeste no final do ano, a produção de energia eólica, por exemplo, tem várias paradas lá, porque não foi permitido que se colocasse essa energia na rede. Entendi. Entendeu? Então, muito investimento que foi feito não se consegue. E a energia começa, se não sobrar, não começa a entrar na energia. Então, o produtor, por exemplo, eu estive conversando com vários produtores que querem aumentar, vou produzir mais energia fotovoltaica, exemplo. E aí eu vou para o mercado, você vende, o preço abaixou, barbaridade, eu dava um desconto de 20%, hoje estou dando um desconto de 35% para segurar os meus clientes, para poder ter essa... Então o cliente que ele quer entrar nessa de produtor de energia, ele fica basicamente amarrado no sistema off-grid, porque existe essa barreira para ele adentrar na redição. Exatamente. E isso faz com que você fala, pô, eu vou investir mais, sendo que eu vou produzir energia, vai sobrar, chega 2030, eu não tenho. 2030 zera a minha produção. Então, tudo aquilo que eu gerei eu vou perder se eu não vender. Entendeu? Então, esse aspecto da questão, e além disso, tem alguns marcos regulatórios também que ainda estão por se fazer. Né? Que a gente vê que nem tudo isso tem que se aprimorar a segurança jurídica desse aspecto todo. Exato. Entendeu? Porque no Brasil nós vivemos uma situação que... Daqui a pouco vem uma taxa e inviabiliza. Inviabiliza. A minha eu fiz em 2020. Né? Então não tinha toda essa... Aí estão se falando que vai se cobrar a transmissão para quem colocou a partir de 2022. Aí vai pagar uma taxa. Então todo esse aspecto a gente começa a analisar e você se retrai em função dessas dificuldades ou desses gargalos que a gente pode dizer. Desincentiva o setor, né? Então, Monreal, o Giovanni também está aí, ó. Isso aí foi o grande problema da década de 90, não é? Essa insegurança jurídica que passou o país. Ninguém sabia o que acontecia. Hoje a gente vê que nós estamos aqui entre 4 engenheiros, né? Não tem nenhum advogado, felizmente, né? A gente consegue falar isso, né? Senão, aliás, o advogado está na sala do lado aqui, né? Ouvindo nossa conversa, né? Aliás, então a gente tem que ver que essa segurança que a gente tanto quer é necessária. Sem dúvida. As pessoas ficam brincando, acham, não, mas não é que não vai. Cara, você faz investimento de 20 anos, 25 anos. Você não está comprando uma bicicletinha elétrica para você andar aqui amanhã ou depois. Exatamente. É algo que você tem que investir, tem que ter um retorno desse capital, você vai gerar emprego. Você vai ter que treinar a pessoa para trabalhar com isso. Você vai ter que trazer pessoas de outro lugar para poder colocar aqui. Então, isso tudo... A gente, no evento passado, Giovanni, no Sindicato Rural, a gente até teve lá o espaço do Monreal lá para a gente poder falar. Nós fizemos um curso de biogás lá e nós falamos justamente disso daí, com o Péricles, né? Exatamente. Desse, vamos chamar, curtailment, que é esse corte de energia aí, que tem até um nome bom aí, que foi o que o mundo todo viu agora, que aconteceu na Espanha. Quando aconteceu na Espanha, o pessoal acordou. Aconteceu em Portugal também, há 3 dias atrás. O pessoal acordou. Aconteceu no Brasil também. Então, quer dizer, o biogás, o biometano, oferece essa segurança.
ele é uma energia diferente, é uma energia de base. É uma energia Física. segura, física. E que dá para ser entendeu? armazenada, Que dá né? para ser armazenada, dá para a gente usar. Então, Aí já a fotovoltaica não dá. A fotovoltaica já gera um problema na nossa grade de energia elétrica absurdo, né? O próprio Péricles faz uma brincadeira com isso aí, que basicamente você tem que iniciar Itaipu, iniciar e parar todo dia, praticamente, né? várias vezes. Porque de dia a produção fotovoltaica tá lá em cima, de noite você não tem essa produção. Então você tem que acelerar e desacelerar uma usina daquele tamanho. Então, assim, é um problema para nossa matriz, né? É um problema, mas é uma oportunidade. É uma oportunidade para as alternativas, Para exato. gente fazer bateria, para salvar. O pessoal pega a água que está jusante, joga montante de novo, faz um rebombeamento dessa água. Quer dizer, tem vários desafios da engenharia. Por isso que a gente está discutindo isso. Por isso que a gente está falando aí para essa galera Por isso nova. que a gente traz, né? Nós não vamos catequizar mais padre, pelo amor de Deus. Exato. Chega de catequizar padre. Aproveitar para mandar um abraço pro Périx, ele deve ter mostrado a boca do jacaré também, deve ter falado. Mostrou. Sem falar naquela piada que ele faz, né? Na energia apresentação física. dele. Então a gente tá Ele fazendo é esse evento sensacional, aqui, assim. o Giovanni, até para mostrar que. Aí eu vou aproveitar aqui para puxar um assunto um pouco mais direcionado. Eu sei que a gente, né, tem esse problema de energia elétrica, né, do CUTEM e tal, mas aí como você fez a pergunta mais ampla, Guilherme, e é uma pergunta muito inteligente e vez por outra alguém se dá conta disso e para e olha, pô, se esse negócio é tão bom, se você pega energia do resíduo, você faz circular, você descarboniza, Por que não é tão divulgado, né? É isso, mano. Por que não tá já rodando, meu? Como é que é isso? É bom demais para ser verdade, né? Por exemplo. E aí a resposta, né? Aquela resposta que o engenheiro dá se arrepia, né? Depende, né? Mas depende muito do modelo de país, de estrutura, de incentivo, de organização e inclui também segurança jurídica em que você está inserido. Então, quando a gente olha o nosso país, a gente é carente de infraestrutura. Né? Então, o curtailment reflete isso. Né? Não é que o pessoal está mandando desligar a planta porque o pessoal é malvado ou porque não tem carga. É porque não tem infraestrutura suficiente para fazer o escoamento dessa energia, porque não faz chegar onde precisa, e aí a gente está com um problema estrutural. E isso, quando a gente olha para os combustíveis, né, para a aplicação mesmo de transformar o biogás em gás natural renovável, que é o biometano, isso fica muito claro. Né? A gente olha, né, estados do Mato Grosso do Sul com uma certa deficiência também em espalhar as redes por todos os municípios, e isso não é exclusividade só do Mato Grosso do Sul, de todas as regiões. O país do interior, ele não tem a cultura do gás canalizado, vou chamar assim, né? Pode ser gás natural, pode ser biometano, mais à frente está se discutindo a utilização de hidrogênio nos dutos, enfim, algo que, a meu ver, ainda tem muito espaço para se estudar e pesquisar isso. A gente falou um pouquinho ali se o hidrogênio ele é combustível, ele é meio de armazenamento de energia. Eu compartilho com o meio de armazenamento de energia, mas há quem diga que ele pode ser aplicado como combustível, desde que sua eficiência seja comprovada. E aí a gente precisa investir em pesquisa, desenvolvimento, trabalhar muitas coisas para chegar nesse ponto. Então a gente tem várias coisas para falar aqui, mas eu puxando agora para a aplicação inicial, que você, poxa, produz o biogás, tenho as opções. Eu vou poder gerar calor na propriedade, né? Quando a gente olha aí projetos de gado leiteiro confinado, né? Aí especialistas me perdoem, mas eu vou usar aqui um termo que eu não tenho certeza exatamente
o quanto isso é cientificamente provado, mas nas regiões frias, quando você fornece para o gado água, uma temperatura em determinado grau, você garante uma produção maior de leite, então você consegue fazer, setar a tua fazenda para que ela seja otimizada, utilizando o biogás como uma fonte de energia para aquecer água, por exemplo. Então, esse é um exemplo de aplicação básica. E aí você vai olhar outras oportunidades, né? Você posso usar como energia térmica, eu posso botar um gerador H, biogás, e aí a gente, na própria propriedade, a gente pode usar localmente a energia que você tem disponível a partir do biogás para rodar a fazenda. Você pode, a depender do volume, você exportar essa energia, então fazer uma geração distribuída, isso vender para outras localidades, enfim, funcionar como uma usina. E você pode purificar esse teu biogás e obter o gás natural renovável, e que, se, teoricamente, né, na Europa, na França, está muito vivo, você injetar esse gás nas redes de gasodutos, né, que vivem, na Europa, vive outra realidade diferente do Brasil em termos de infraestrutura. Então, quando você tem essa combinação de injetar gás na rede, é o melhor do mundo, que aí você consegue garantir que o teu biogás, teu biometano, ele vai ter uma venda e uma aplicação em qualquer lugar em que a malha esteja conectada. Então, isso é muito positivo. Ou, e aí eu vou abrir um espaço aqui, que a gente tem aí um mundo de consumo de diesel vinculado ao agro, e esse consumo tá nas regiões do interior, então são colheitadeiras, caminhões, caminhão fora de estrada, você tem um potencial gigantesco, e muitos geradores a diesel também, gerador de energia local, tratores, enfim, que é uma frota potencial para ser convertida para gás, desde que eu tenha o meu gás disponível nesses locais. E uma forma de fazer isso é comprimi-lo ou liquefazer, um outro momento. E nessa compressão você conseguir movimentar toda a tua fazenda, toda a mobilidade rural a partir de gás. Então, a gente tem a conversão de frotas. Hoje em dia já existem projetos já avançados, estruturados, com aplicação, com comprovação, com tecnologia, que estão ganhando o seu espaço. Então, assim, a gente precisa de infraestrutura, a gente precisa de fomento também, a gente precisa de recursos para que isso aconteça, mas tecnologia a gente já tem. E o que a gente está buscando agora é transformar isso tudo aí em potencial real. Então, eu sei, mas eu faço parte de uma associação que não é de, a gente está muito próximo do Confia, do CREA, a gente tem uma parceria bem legal, que é a Associação Catarinense de Tecnologia. E nela a gente tem visto muitas iniciativas conectadas a aproveitamento dos resíduos. E aí a gente vai poder falar um pouquinho mais adiante de algumas dessas tecnologias. De bola. Vamos aproveitar para agradecer o nosso parceiro, né, a Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema Confiacreia, que está patrocinando esses programas, né, esses episódios do ABMECcast. E aí, eu queria só fazer uma pergunta para o Marco Aurélio, uma pergunta mais básica, para aqueles que já acompanham a ABMEC há algum tempo, para aqueles que já participaram de eventos como carbono neutro, já estão um pouco mais familiarizados com essas terminologias, biogás, biometano. Mas para quem está chegando agora, Marco Aurélio, que está ouvindo sobre esse tema pela primeira vez, qual que é a diferença desses dois gases? Tem diferença na eficiência? A gente já sabe, a gente já discutiu aqui que estados como Mato Grosso do Sul, que tem uma produção agropecuária considerável e tem um potencial para a geração desses combustíveis muito grande. Mas qual que é essa diferença para quem está chegando agora entender? Bom,
Geralmente, quando eu faço minhas palestras, o pessoal fala, mas Corélio, você está repetindo? Eu falo assim, cara, é que nem você entra no avião. Você entra no avião, toda vez a mulher fala a mesma coisa para você falar. ali. Não é? As normas de segurança. Então, a gente fala a mesma coisa. Nós temos 3 gases no Brasil. Vamos resumir em 3 gases, tá? Temos o GLP, que é o bujão de cozinha, que é o gás de cozinha. Derivado do petróleo. Que é derivado de petróleo, que é um gás orgânico. Isso. Tá? Ele é Assim como o natural. Demorou 100 e poucos anos para fazer, milhões de anos, mas ali, ó, foi de resíduo também. Isso. Certo? Ele não Os dois são derivados de petróleo, né? É, derivado de petróleo. Tem um gás natural, que é também derivado de petróleo. Isso. Certo. São processos diferentes que geram os dois gases. Os dois gases. E tem o gás gerado do resíduo instantâneo, que é o biogás. Gerado a partir de resíduos animais. Animais, de alimentos. Animais e plantas, né? Que nós temos aqui, por exemplo, a vinhaça. Resíduos alimentares. Tem a vinhaça, tem da fecularia na região sul do nosso estado. Tem o resíduo urbano. Tem o Pará de açaí. Então, tudo que fede, tudo que apodrece gera o biogás. Entendeu? Aí ele gera esse biogás. Agora, esse biogás ele tem 40% de CO2, que é aquele gásinho que fica no extintor de incêndio. Isso. Ele apaga o fogo. Que ele não queima. O resto é metano. Então, a gente purifica esse biogás, tira esse CO2 e aí vira um biometano. Ou seja, ele é mais rico em metano. Ele é mais rico que o biogás. Mais rico que o biogás em metano. Ele é 97%, 98% de metano. Aí ele se equipara ao gás natural. Por isso que o Giovanni fala que dá para usar no carro, na frota, o biometano. Se equipara ao poder calorífico, né? O mesmo poder calorífico, tem as mesmas características do gás natural. Lembrando que o gás canalizado de rua, ele é gás natural, não é GLP. Tem uma diferença. Então, esse gás de rua, tá, e o biometano, ele é mais leve que o ar. Então, ele sobe. Se acontecer um vazamento na rua, se acontecer um vazamento na nossa casa com gás natural, ele vai subir. Se acontecer um vazamento na nossa casa com GLP, um bujãozinho, ele vai ficar ali debaixo da pia ali, vai ficar debaixo de algum lugar, ele vai ficar preso ali. Então, ele está mais suscetível à explosão. Por isso que a gente é contra. O pessoal já usou muito aqui, na década de 90, 2000, muito carro com GLP. O cara botava um bujãozinho de GLP, 2 pratinhos de ferro ali, uma borracha no meio e, ó, tacava ali funcionar. Até aparecer no jornal. Até virar notícia. Até virar notícia. Na fazenda a gente tinha um moedor de arroz lá, tinha uma trituradeira. Meu filho, será que tem que funcionar gás? Funcionava. Aí botei para ir direto no carburador gás lá GLP, era uma maravilha. Essa questão do potencial de geração, né, de novos combustíveis, ele é bastante interessante porque a gente tem que pensar assim, como a gente já comentou, né, existem várias questões político-econômicas que envolvem, né, o nosso panorama no Brasil como um todo, que apresentam algumas barreiras, apresentam alguns incentivos, o próprio momento econômico que a gente vive. Mas também tem aquela questão do desenvolvimento da tecnologia, né? Porque o biometano, né? A gente pode até citar aquele exemplo da New Holland, né? O Giovanni estava falando de já existem alguns equipamentos adaptados para isso. A New Holland é um exemplo desse, que ele tem lá uma linha de tratores que funciona a biometano. Ele tem os reservatórios, o trator é adaptado com os reservatórios do gás, né? Então, o produtor, na sua propriedade, que tem, né, capacidade de gerar esse gás, ele pode abastecer a própria frota dele ali. Então, ou seja, é uma outra utilidade para o gás, além da geração de energia elétrica, né? Por exemplo, na propriedade ou injetado na rede, como a gente estava discutindo aqui. Bom, Rogério, aí é o suprassumo da beleza. Porque você... Vamos separar aqui, tá? O sucrocoleiro. Cara, o cara que faz açúcar é energia. Ele gera energia, o que sobra vai para açúcar. Gera energia para alimento, porque açúcar é energia. O cara quer comer alguma coisa, tô passando mal, preciso de energia, dá uma golada de açúcar. Aí, né, toma um refrigerante que é puro açúcar, na hora já vai bater lá em cima, então açúcar é energia. Certo? Aí da vinhaça, da torta lá, ele faz o biometano, biogás. Esse biogás, ele usa na sua propriedade para tocar a sua frota. Certo? Além de gerar energia elétrica. Tá? E também ele pega o bagaço que antes era jogado. Queimado, né? Que
que era queimado fora e queima na caldeira. Quer dizer, então, por isso que teve esse boom da bioenergia no país. Isso. Antigamente, perto da fazenda, tinha uma usina sucroalcooleira lá, o cara pedia para a gente levar o bagaço. Exatamente. Porque era Tava no confinamento. para o confinamento. Não, pega o bagaço aqui, pelo amor de Deus, não tem onde pôr. Hoje não, hoje se você quiser, tem que comprar. Tem que comprar. Então, E isso vendem, né? Muitas usinas vendem bagaço, né? Porque mudou muito, então. Antigamente, aqui na região de Ribas, você vai conhecer um dia aí, o Giovanni, na região de Ribas tinha muita madeireira, tinha uma produção de eucalipto ali. Esse negócio de eucalipto na região de Ribas não é de hoje. Nós estamos falando de 40 anos. Então sempre teve eucalipto naquela região. Ah, agora que começou? Não. Começou há muito tempo. Entendeu? Aí os caras de Ribas lá das serrarias pediam, pelo amor de Deus, para as indústrias cerâmicas de uma região aqui perto para levar a serragem. Porque eles não tinham o que fazer com aquela serragem. Então, olha como mudou o mundo em pouco tempo. Hoje você tem que comprar serragem, senão você não toca as suas olarias, não toca as suas cerâmicas. Quer dizer, mudou muito, foi muito rápido. Aí, daqui um dia o pessoal vai estar fazendo biochar com essa serragem. E algo interessante também, porque eu falo de novas tecnologias, e para quem não está familiarizado, né, o biochar ele vem aí também com um potencial bem legal para tratar a biomassa, né, para dar um aproveitamento, né, da biomassa. E aí você recebe a biomassa, você faz um processo de pirólise, você transforma essa biomassa vamos lá, não vou usar o termo, mas é muito próximo do que seria um fertilizante premium. Então, e além de aproveitar o óleo e o gás da pirólise, que você pode aproveitar da biomassa, e isso está crescendo em várias rodas aqui que eu tenho participado. Quando a gente fala de restos de madeira, o biochar tem entrado com muita força. Não sei se vocês já treinaram isso aqui no podcast, mas eu recomendo fazer trazer algum especialista aqui para falar disso, porque é uma fronteira interessante, acho que o Mato Grosso do Sul também. É super legal você pensar nesse aproveitamento de madeiras, invariavelmente, né, de madeiras que tenham sido certificadas, enfim. E esses projetos eles tendem a crescer bastante aí nos próximos anos também, como visão de futuro aí de tecnologia. Monreal, Legal. como é que está nosso sindicato nessa parte aí, Monreal? Nós estamos, na verdade, assim, nós temos muita... inclusive, nós temos um evento de palestra que chama Interago, né? E esse ano nós fizemos justamente no Dia Mundial do Meio Ambiente, para contemplar a data de fundação do sindicato e também mostrar os avanços que nós estamos buscando, né? O Estado do Mato Grosso do Sul tem um projeto do governo que é Carbono Zero para 2030. Então, nós, como produtores, queremos entrar nesse mercado de crédito de carbono, queremos saber como a gente fazer para trazer isso para o nosso dia a dia, né? Mas, infelizmente, Marco Aurélio, o que a gente tem ouvido hoje são várias empresas que tentam nos contactar, vão lá, fazem as palestras e a gente não consegue trazer isso para a realidade do produtor. Infelizmente. Eu vou falar para você citar vários exemplos. A Baturba foi uma empresa que teve lá no ano passado, nós fizemos um evento lá com eles. E aí, ó, quem é que está ganhando dinheiro com isso? Ah, você tem algum cliente aqui? Tem. Então você pode passar o telefone dele? Vamos trazer ele para fazer a palestra? Não posso passar. Então, assim, o único caso que eu vejo aqui, Marco Aurélio, no Mato Grosso do Sul, que tem um exemplo desse carne com carbono zero, carne com carbono sustentável, é a Fazenda Santa Virgínia em Bataguaçu. Eles têm um trabalho consistente lá e estão recebendo. Mas, fora isso, eu gostaria até de deixar em aberto esse desafio aqui, porque eu trouxe uma palestrante também da Associação Brasileira de Carbono Neutro, a Rita Ferrão, veio conosco, você esteve lá, né? Uhum. E daí, daquilo não virou nada. Os produtores pediram, falaram, vamos fazer, vamos trazer, vamos começar a fazer o crédito de carbono. E não acontece absolutamente. Mas aí, você acha que a grande barreira é o quê? É política? Você acha que é o governo que está faltando incentivar os produtores? Não, porque cultura a gente sabe, né?
O cara tem gente que vai ser mais aberto a novas tecnologias, a novos estudos, e tem gente que não. Mas se é o sindicato está trazendo isso, né, que é um tema novo, novo assim, entre aspas, né, que promete, vamos dizer assim, uma valorização do produto, né, Sim. por que não adota? Pois é, o que acontece justamente, Gaio, quando a gente chega na questão financeira, que é você fazer o projeto, um exemplo, nós fizemos duas situações. Ó, vamos fazer, se você renovar 50 hectares da sua pastagem e botar isso no nosso projeto, você entra como descarbonização, você entra nesse projeto e pode receber um valor lá. Ó, ótimo, legal. Quando a gente vai para a prática, passou 20 dias, não queremos mais fazer o contrato, não vamos mexer mais. Teve uma situação complicada com a Verra, que é uma acreditadora mundial aí, que passou por uma auditoria muito séria, e ela hoje é questionado o papel dela como acreditadora. Ela não consegue mais acreditar, né? Exatamente. Então, tudo isso são indas e vindas. Quer dizer, o produtor ele começa a acreditar, de repente, há um retrocesso. Existe muita incerteza nesse meio, né? Exatamente. Então, assim, como produtor, ele normalmente é desconfiado. Ainda um assunto dessa complexidade, que falta métrica, né? Exato. Por exemplo, todo mundo critica a questão do betano do boi, não sabe bem isso, mas quando você vai para a métrica, você vê que, ao contrário, a pecuária, ela descarboniza. Sim. Ela tem um fator importante para ajudar o meio ambiente, não a complicar. A mesma coisa, Monreal, é a árvore. O cara, quem desmata a árvore tá não sei o quê, quem corta uma árvore, tá, não, o cara cortou a árvore, ele tá com o carbono acumulado. Se ele pegou aquela árvore e transformou que nem essa aqui uma mesa de madeira, ele tem carbono aqui dentro. Aquela árvore vai crescer outra no lugar. Sim. Quer dizer, você cortar uma árvore não é pecado. Só que fazem 50 anos que a gente fala para as crianças lá, ó, não pode cortar árvore, não pode fazer isso. Mentira, é balela. A gente tem que acabar com esse ciclo de más conversas. A gente cortar uma árvore, que nem aqui a gente vai para fazenda diversas vezes, e eu esposo, olha aqui, ó, cortar eucalipto, ó, daqui a 4, 5 meses está brotando. Pô, você passa daqui a 4, 5 meses lá de novo, já está brotando eucalipto. Quer dizer, aquele carbono que estava ali já acumulou, transformou em imóvel, está guardadinho, está ali empacotado. Tanto é que hoje já existem, né, os estudos de integração lavoura, floresta e pecuária, né, justamente para equilibrar essa questão do carbono, da geração e da captura do carbono nesse meio agrícola, né, nesse meio pecuário, né. Então, essas coisas, Giovanni, que a gente está aqui, ó, traz Monreal aqui, traz você aqui, para mostrar que vai vir o Fernando Giacchini. Até vou te convidar para participar aqui do nosso podcast com ele é do Totem. Ele é que mexe com gás REC, gás bio, gás não sei o quê, certificado, ele mexe. Vai vir aqui presencialmente para Campo Grande, nós vamos almoçar, nós vamos estar aqui. Aí, Fernando, ó, você vai pagar o almoço para nós, hein, Fernando? Tá? A gente tem que ter essa noção, a gente tem que trazer essas pessoas para cá, para poder divulgar essa nova onda. E outra coisa também, a gente mexe com biogás há muito tempo, tá? Eu sempre bati na tecla do gás virtual, ou seja, você vai lá no interior, na fazenda do Monreal, tem biogás lá? Tem. Vamos engarrafar esse biogás, vamos levar para outro lugar, para poder usar. REC, né? Entendeu? Essa questão da logística é bastante importante, né? Tem que ter isso. A gente tem que... A gente bate aqui, o Giovanni, a gente tem que fazer também os distritos energéticos, não é? Nós temos ali em Vinhema, tá? Tem um monte de gás ali da Decoagro. Agora, o etanol sai dali, vai para São Paulo. Para a refinaria poder vender. O funcionário vê o etanol sair dali e ir para São Paulo para o cara botar água para voltar de novo. Por que não vende ali na região? Por que não faz um distrito energético ali? Quando a gente fala para o governo, a gente quer subsídio, a gente não quer dinheiro. A gente quer subsídio jurídico para poder fazer a coisa virar. Não é dinheiro, dinheiro tem. A gente quer esse subsídio para poder acontecer. Em todo lugar do mundo, a nova tecnologia, ela se torna acessível através do incentivo. Eu não vou chamar de subsídio, não, porque subsídio vai ter alguém que vai pensar, mas ela precisa do incentivo. Então, esse é um ponto bem relevante. Quando você falou ali do gasoduto virtual, da gente gerar o gás e poder transportá-lo, tem um movimento também muito forte agora, recente agora, a gente teve a aprovação da lei
do combustível do futuro, que abriu uma janela bem importante para você poder produzir, utilizar localmente o combustível, o biometano, no caso, que a gente já trabalhou o conceito aqui, e essa produção a gente conseguir gerar um certificado que comprove que o biogás, o biometano, ele foi produzido numa fonte correta, sem nenhum desvio, e, e que ele tem um valor de mercado para quem está produzindo, está utilizando um gás fóssil. Né? No caso, hoje a gente tem chama de mandato, então na lei e no decreto tem uma rampa aqui a partir de 2026 que começa em 1% de todo o gás natural produzido ou importado, ele vai ter uma equivalência em consumo ou emissão de certificado de biometano. E isso abre um espaço muito forte para produções menores de biometano. Ainda está se discutindo efetivamente a aplicação, mas é uma ideia produzir e consumir localmente Isso. e conseguir, né, a partir do certificado, fazer que isso seja incentivado pelo consumo da Petrobras, por exemplo. Exato. Inclusive para incentivar o desenvolvimento de equipamentos, né, que utilizam esse tipo de combustível, né, esse tipo de gás. Porque hoje a gente sabe, né, eu citei aqui o exemplo da New Holland, mas nós não temos tantos equipamentos assim que são adaptados, principalmente quando a gente fala de frota, né, para esse tipo de gás. Mas a tecnologia está aí. Agora o problema é que custa bastante, e então você limita muito o cliente, o perfil do cliente que compraria, adquiriria esse tipo de equipamento. Quando você barateia isso, né, amplia isso, a gente tem mais pessoas utilizando, né? Então acho que é uma forma de incentivar tanto a produção do biogás quanto a produção de tecnologia para equipamentos que usam o biogás, biometano, enfim. O Estado tem um incentivo aqui do gás natural, né? Que você não paga o IPVA do carro, ou tem alguma coisa assim. Então, isso aí já é um caminho andado, né? Mas precisa de mais, né? Sim. Agora a gente tem que começar agora a esclarecer para as pessoas que qualquer carro pode ser a gás natural. Motor combustão convencional. Combustão convencional. O carro a diesel pode ser gás natural também? Pode. A Scania já está desenvolvendo, a MWM já desenvolveu, entendeu? Todas essas grandes empresas estão desenvolvendo o gás usando no motor diesel. Certo? Isso aqui a gente já fazia há muito tempo aqui. Faz mais de 20 e poucos anos que a gente tem motor diesel aqui, que a gente convertia em ciclo Otto aqui, então isso não é novidade nenhuma. Entendeu? Isso aqui a gente quer só pegar Tem motor muitas diesel transportadoras também aderindo a essa modalidade pela necessidade de descarbonizar, né? Quando a gente parte para o carbono neutro, carbono zero, a gente tem percebido esse movimento. Né? Até um dos projetos que eu estou diretamente envolvido, ele visa fazer o inventário né, da tua utilização de combustível, e quando eu migro para o gás natural, você tem um impacto, né, redução aí de 20% a 30% de emissões. E quando você parte para o biometano, essa redução de emissão é absurda, porque é um biometano que já era um metano que já iria para a atmosfera. Então a gente parte, né, para uma neutralização de carbono, para um quase carbono zero aí muito relevante. Então essa descarbonização da frota, a gente vai ouvir falar muito dela ainda. E aí eu concordo, tirar o número de gênero aqui com o Marco Aurélio, que a gente precisa dar publicidade a isso. Eu acho que espaços como esse aqui do podcast, da associação, trazem esse holofote. Eu acho que a gente não tem que se
se cansar de falar, não, porque eu acredito que a cultura também se gera assim, né? Então a gente pode e tem a possibilidade de diferenciar a atividade do biogás e toda a sua cadeia a partir da cultura. Só contribuindo, eu acho que, voltando um pouco, Giovanni, a gente tem que ver o que as políticas públicas trazem estrategicamente para o Brasil, né? Por exemplo, você vê um país como a China, ela não tem petróleo. Então, não é que não tem, mas a matriz de petróleo dela é bem menor. Estrategicamente, o carro elétrico para eles é o caminho que tem que acontecer, né? Aqui no Brasil, não. Nós temos o etanol, não conseguimos avançar na tecnologia do etanol em termos, eu digo, melhores, né? O etanol está aí, mas é aquele carro flex e acabou-se. Aquele motor 3 cilindros e acabou-se. É isso que nós queremos. E o etanol entra mais estrategicamente misturado na gasolina do que propriamente o etanol. Porque quando você começa a usar o etanol, é problema no carro, é problema nos bicos. Você não usa etanol porque esse bico não dá problema, etc, etc. Então, assim, eu vejo que nós temos que trazer para as políticas públicas estratégicas de país. Estratégias que estão ligadas à nossa matriz de produção. Pô, se nós somos o maior exportador de carne suína do mundo, temos esse dejeto, temos toda essa condição de produzir isso, a partir daí tem que se criar uma política pública que ligue toda a cadeia, pô, e vai terminar lá no consumidor. Desde a parte logística que você disse, Marco Aurélio, com relação à transmissão desse gás, as maneiras de fazer isso, até a gente buscar veículos que realmente fiquem, que o brasileiro confie. Porque muitas vezes, lá desde o Proálcool, lá atrás, o primeiro carro que eu lembro, meu pai tinha um A10, que tinha D20, até 10 e A10, que era álcool. A caminhonete era terrível o consumo dela, chegou a um ponto que eu vou vender esse troço. Lá, estou falando de 40 anos atrás, quando lançou o Proálcool, né? E infelizmente, por nós termos nós vivemos umas incursões que, ao meu ver, falta estratégia de país, de nós enxergarmos o que nós queremos. E muitas vezes, a questão do carro elétrico. O carro elétrico está entrando no Brasil, não por causa de estratégia, mas por causa de preço. A turma está comprando carro elétrico que é mais barato que o nosso. Exatamente. Então, porque o nosso tem 50% de imposto, caramba, 45% de imposto. Quer dizer, aonde que nós estamos com a cabeça, quando você analisa a questão estratégica de país, de utilizar essas matrizes que estão sendo produzidas com competência no campo, o governo não elabora essas políticas públicas que deveriam ser estrategicamente colocadas para a população. Até para ônibus, para carro popular, etc, etc. Pô, tudo isso viria. E não é falta de competência. O brasileiro não é um cara burro. Vamos falar assim, não é um país que tem recursos humanos ruins. Quando você vê, por exemplo, uma Embraer que produz os melhores aviões do mundo, por que nós não conseguimos melhorar os nossos carros, os nossos motores? Com empresas nossas, com logomarcas nossas. É estranho. Eu não consigo entender, porque a gente vê lá aquele primeiro carro elétrico que saiu lá atrás, eu não me lembro. Gurgel. É o Gurgel, Era um Gurgel, né? Todo mundo riu, o cara era... O cara é um visionário. Era um visionário, pô. Chamar de louco. Chamaram o cara de louco, entendeu? Então, assim, eu acho que falta muito o brasileiro entender qual é a grande herança dele, se enxergar como ele tem uma empresa chamada Brasil, um mundo chamado Brasil que é dele, mas ele não assume esse patrimônio, ele não assume esse espólio que vai ser dos filhos dos netos. Nós estamos sempre com incursões erradas. Vou só dar outro exemplo, essa questão ambiental. Nós estamos com uma lei que foi redigida pela nossa senadora Tereza Cristina. A lei foi aprovada, foi para ser sancionada, teve 63 vetos. Então, tudo isso voltou. O produtor, qualquer coisa que ele vai fazer na propriedade, ele tem que voltar no órgão ambiental, seja ele pequeno, médio, grande. Esses vetos que foram feitos agora prejudicaram novamente todo mundo. Todo mundo, o cara vai fazer qualquer incursão que ele vai fazer relacionada ao meio ambiente, ele tem que ir lá bater palma, pedir o órgão ambiental. Hoje existe uma mentalidade meio tóxica, né? Quando a gente fala de meio ambiente, né? Isso está travando o Brasil. Você vê a Ferronorte está travada, toda a parte logística nossa de estrada, cara, até o ninho de um passarinho lá, não sei de onde. Pô, espera um pouquinho, nós temos que ver a questão estratégica daquilo para o desenvolvimento das pessoas.
Por que que a questão da Amazônia tem a parte de IDH pior do mundo, pior do Brasil, o IDH da população da Amazônia? E todo mundo quer defender aquilo. Se não chegar ao desenvolvimento, se o cara não conseguir produzir, ele não vai melhorar de vida. Exatamente. Entendeu? Aí fica todo mundo dando dinheiro para outras coisas que não é o fundamental, sabe? Então, muitas vezes, eu acho que essa discussão é bacana e contribuir para isso é para que nós consigamos enxergar os caminhos, né? É isso aí. Vamos. Nós já estamos chegando a uma. Só vou fazer um parêntese e falar um pouquinho do papel das associações aí, como a ABMEC, como a Biogás, a ABGás, enfim, acho que a própria ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia e Inovação, que a gente trabalha diretamente aqui, tem um papel fundamental nessa pressão por políticas públicas e eu acredito muito que através do associativismo a gente consegue mudar muita coisa. Eu acho que esse é um papel bem legal, já aproveitando já para fazer, né, esse registro da relevância de passos como esse aqui para construir realmente um futuro melhor e passa por um Brasil com infraestrutura, né? Então a gente na condição de engenheiro aqui a gente enxerga aí com muito potencial para desenvolver tudo. E no interior do país ainda muito de infraestrutura a ser desenvolvido. Show de bola. A gente está chegando aí quase 1 hora de programa, né? Vamos para as considerações? Vamos. Pode ir? Você quer começar? Eu gostaria de agradecer, Guilherme, a você, Marco Aurélio, Giovanni, por estar junto conosco aí. São através dessas conversas e dessas nossas considerações que a gente pode encontrar caminhos e tentar mobilizar as pessoas para cada vez mais acreditar no nosso país, no que nós produzimos e aquilo que nós fazemos. Porque muitas das vezes a pessoa não sabe o que é o biogás. Acho que o Marco Aurélio foi muito pedagógico, muito didático na maneira como você explicou. E tudo isso vai esclarecendo as pessoas e nós quebrarmos as correntes, né? Quebrarmos essas dificuldades que estão aí e que, poxa, o nosso potencial é enorme, o potencial de geração de energia nesse aspecto é enorme, né? Assim, e cada vez mais temos que trazer isso para a nossa realidade. Eu agradeço a vocês aí a participação. Obrigado. E estamos juntos. Giovanni? Já fiz boa parte da minha fala, mas o agradecimento aí, Marco Aurélio. Acredito que a gente tem conversa aí para umas 4 horas fácil aqui, pela riqueza aí de detalhes e como a gente enxerga as oportunidades pela fala aí do Monreal e sua também, Guilherme, além do Marco Aurélio aí, que é uma sumidade aí na área de gás. A gente acaba se esbarrando em vários grupos de WhatsApp e espero ter oportunidade aí de visitá-los, né? A gente agradece a oportunidade, tenham na minha pessoa e na empresa que eu represento, a Gás Orgânico, um apoiador aí nas atividades relacionadas à eficiência energética, descarbonização e toda a pauta de ESG, considerando que não é uma questão de ficar bonito na foto. Eu acredito muito que toda essa questão ambiental, descarbonização, ela também vem associada a um benefício econômico. Então, a gente tem um compromisso com o planeta, com as próximas gerações, mas também tem uma oportunidade econômica e de resultados expressivos, e a gente acredita muito nisso e ficamos à disposição para sempre que for possível a gente trocar experiências e poder estar compartilhando a nossa visão de planeta com vocês. Grande abraço aí e até breve. Show de bola, obrigado. Monreal, obrigado pela presença aí. Monreal é amigo antigo de dentro de casa, né? Da época do meu sogro, né? É isso aí. Então a conversa aqui é antiga, vai longe. Giovanni, legal estar contigo aí, a gente bate de frente algumas coisas aí, e o que eu falo aqui, as pessoas às vezes não dão... tem que ter um evento lá em São Paulo, a minha maior briga, por que todos os eventos não são transmitidos? Os caras fazem um evento, gastam uma fortuna e não transmitem o evento. Fica fechado ali. Fica fechado ali, quer dizer, é um pecado isso.
Aí fala de acessibilidade, fala, eu luto pelo carbono neutro. Não luta. Se você lutasse pelo carbono neutro, o evento era transmitido, que nem a gente fez no Interago, transmitido, o pessoal do mundo todo vendo. Assim como nós fazemos no carbono neutro, né? Como o cara de Campo Grande, tem o Energy Show aqui também, que também é aberto também. A gente faz isso em Florianópolis, o Energy Show, já estão convidados, 18 a 21 de maio de 2026. E essa é a ideia, é aberto, está disponível no YouTube, enfim. Então é excelente, a gente compartilha sim, eu acho que é muito importante. Conhecimento é que nem energia, vou produzir, não vou distribuir? Não adianta nada, né? A gente está falando de distribuição o tempo todo aqui, então, Angel, obrigado mais uma vez aí. Monreal, você viu que nós vamos ter mais conversa para um tanto podcast, não é? Tamo junto aí, vamos lá. Show de bola. Então, só agradecendo, né, em nome da ABMEC ao Monreal, do Sindicato Rural, e o Giovanni, da Gás Orgânico, que está lá em Santa Catarina agora, e o nosso patrocinador, a Mútua, né, Caixa de Assistência, a Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema Confiacreia, né, que está trazendo para a gente, está dando para a gente essa oportunidade de trazer expoentes, né, conhecedores dos diversos temas que a gente se propõe a discutir aqui e ajudar a divulgar, principalmente isso, né? Como o Marcos falou, a gente tem que gerar, mas tem que distribuir, senão se guardar para você mesmo não serve para nada. Né? Então, o objetivo da ABMEC MS é esse, né? Gravar, trazer o conhecimento, compilar e transformar isso aí de uma forma palatável para o maior número de pessoas possível e jogar para a rede. Né, nós utilizamos esse modelo aqui, tanto de vídeo para o YouTube quanto para o Spotify, né, nesse modelo de podcast, é justamente para isso. Então, mais uma vez, em nome da BMEC, eu agradeço, né, os nossos convidados e vamos encerrar com uma... Lembrar o carbono neutro, né? Nosso evento do carbono neutro. Estamos falando de carbono neutro aqui, acabamos esquecendo. De novo, né, fazer o convite para quem está vendo esse episódio antes de novembro de 2025, nos dias 4 e 5 de novembro, nós vamos fazer um evento chamado Carbono Neutro, o 30º DEM, né, Desafios e Oportunidades do Mato Grosso do Sul, né, nas engenharias industriais, realizado aqui na cidade de Campo Grande, lá na FATEC, né? Faculdade de Construção do Senai. Faculdade da Construção do Senai, aqui em Campo Grande. Então, dentro em breve, dependendo da época que vocês estiverem vendo, nós vamos começar a divulgação desse evento com as inscrições já vão estar abertas aí. Eu faço convite para o Monreal, faço convite para o Giovanni também, já adiantou que talvez não vá conseguir vir, mas o convite fica aberto aí, tá? Tá ótimo. Show de bola. Obrigado. Vamos encerrar então com Giovanni as nossas... assim, ó, quer dar palmas em libras. Palmas em libras pro pessoal que está assistindo aí. Então, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo episódio.